Só para contar aqui para o nosso telespectador, é de R$ 25.000, né? Uma multa que não é nada ali, praticamente, é uma diária de hotel que o Lula gosta de ficar. Eu ia falar por isso aí agora. Quando ele viaja. A multa de R$ 25.000, ela acaba valendo a pena, né? Se você for levar em consideração que são 2 horas de mídia, 2 horas de divulgação aí de uma pré-campanha eleitoral, 2 horas de divulgação do partido e do presidente Lula, R$ 25.000 acaba valendo a pena. Então, se também levar em consideração, se isso virar moda num futuro, para o prefeito, para o vereador daqui 2 anos, R$ 25.000 não é nada. É mais fácil pagar a multa de R$ 25.000 e manter uma propaganda dessa aí de 2 horas na TV e a repercussão disso depois. Esse é um ponto importante, Nele, porque a legislação... É isso que eu falo. A lei que define a multa é aprovada pelo Congresso, né? Então o Congresso também não tem muito interesse em mudar essa regrinha aí, né? Desculpa, Eduardo. Sim, mas há um ponto importante na legislação, porque a legislação diz que a multa é de R$ 5.000 a R$ 25.000 ou referente ao valor global estimado da propaganda como um todo. E foi isso que nós pedimos, de fato, na nossa petição. Se o nosso entendimento que o valor do investimento que é muito maior do que aquilo que foi investido pelo governo, porque tem toda a mídia, toda a exposição, toda a transmissão, o Ibope, enfim, mas é muito maior do que 25 mil que nós pedimos. Se for uma multa de 25 mil, realmente aí se abre um precedente absurdo para isso ser escalado para todos os municípios em 2028 e acabar com o nosso carnaval e acabar com as eleições, né, que vai se tornar uma pré-campanha que vai começar em fevereiro. Mas a legislação já permite, né, que a multa seja maior, e é isso que nós pedimos. O grande ponto dessa história toda é uma eventual inelegibilidade do presidente Lula, né? Porque a multa, se ocorrer, ali é ruim, claro, o partido vai pagar, sendo de R$ 25.000 ou um pouquinho a mais, mas se isso for configurado um abuso do poder econômico, aí a gente já tem uma mudança total no quadro eleitoral do país, com Lula fora das eleições, é algo bastante... seria uma novidade ali, né? O Lula estar fora de uma eleição por conta de inelegibilidade neste caso agora, mas assim, a gente está aqui há dias comentando sobre esse assunto justamente por conta deste ponto. Eu queria te ouvir com relação ao que a gente viu no desfile ontem, que incomodou bastante, principalmente os bolsonaristas, né? Você tem um desfile que enaltece a figura do presidente Lula e, por outro lado, é um desfile que desabona a figura de adversários políticos. Então, como a Neila colocou no início do programa, o Bolsonaro aparece, né, como um palhaço e o Michel Temer aparece como alguém que está roubando a faixa presidencial. Então, é um ladrão e um palhaço que está preso. Nesse sentido, essa forma como se foi apresentado ali o quadro, né, político brasileiro, como se contou essa história, sai da história do Lula para uma história sobre a política e como se vende essa política sob o âmbito, sobre um olhar específico de um candidato à reeleição, né, Eduardo? Não, sem dúvida, né? Todo desfile é uma propaganda eleitoral. Quando você olha para o carro, a comissão de frente, né, os telões da comissão de frente, são nitidamente vídeos, inclusive, da própria campanha do Lula, da pré-campanha do Lula, né, os gritos de guerra, o jingle, todos os elementos. Quando a câmera entrava ali por meio dos foliões, eles faziam um L, né? Todo mundo cantando, enfim, aquele jingle já conhecido do Lula, histórico. Todos os elementos caracterizavam isso, para além, inclusive, dos embates políticos, né? Não era apenas uma ode a uma figura pública, como você falou, Andresa. Havia ali os seus adversários políticos, havia toda uma contextualização eleitoral. Para além disso, inclusive, né? Porque não era uma crítica, não foi só uma crítica, uma satirização aos adversários políticos, mas foi uma crítica, uma satirização aos eleitores, inclusive, ou parte dos eleitores desses outros atores políticos, como, por exemplo, aquela ala absolutamente grotesca, no nosso ponto de vista, que retratava evangélicos enlatados, né, numa lata de conserva. O próprio governador Romeu Zema, que é católico, mas é muito sensível à questão de liberdade religiosa, né, o respeito às religiões, já disse que vai entrar com uma representação criminal contra a escola por causa dessa ofensa absolutamente gratuita, né? Então, extrapolou todos os limites do bom senso, extrapolou todos os limites da legislação eleitoral
e passou a ser, de fato, uma grande passeata de propaganda política. Eu tenho muito receio de que, se nada acontecer, a gente abre um precedente para rasgar a lei das eleições e o TSE ficar desmoralizado, né? Então, espero que, de fato, tenha ali uma postura, tanto na nossa representação, que foi na semana passada, em função da propaganda eleitoral, e uma postura rigorosa também lá em agosto, quando a gente entrar com a AIGE, se o Lula, de fato, registrar sua candidatura. Vocês entrarem com essa AIGE, a gente já vai ter mudanças na presidência e vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A gente tem aí Nunes Marques e André Mendonça à frente da Corte Eleitoral no país, que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso também aumenta as esperanças de uma mudança ou de uma aceitação aí, ou de aprovação, de um lado positivo, da AIGE, da ação que será impetrada, será entrada por vocês? Olha, Neira, eu só espero que seja justa e isonômico, né? Eu só espero que, de fato, olhe a nossa representação, a nossa ação, os elementos, as provas que nós entregamos à luz da Constituição e à luz da lei. Porque, infelizmente, na última eleição, o TSE pesou demais a mão contra o Bolsonaro, acabou impactando, de fato, no resultado das eleições. Goste ou não do Bolsonaro, o fato é que o TSE pesou a mão, e isso acabou criando uma distensão, né? Uma falta de crédito, em algum grau, ao tribunal daquela conformação. Esperamos que, com essa conformação agora modificada, possa resgatar essa isonomia, né? Nós sabemos que é um campo minado, a legislação eleitoral ela não é boa, né? Não vamos dizer assim que, por ser rigorosa, ela é boa, não necessariamente, porque ela abre também muitas brechas, abre muitas falhas para interpretações diferentes, né? E uma hermenêutica avançada, como dizem os juízes, mas é o que tem, né? É a lei. Então, se nós, do Partido Novo, e outros partidos e outros candidatos são obrigados a respeitar, se contêm muitas vezes, né, em fazer algum movimento, fazer um ato político, fazer algum evento, porque sabe que pode eventualmente ferir a legislação, por que o PT pode tudo? Por que o Lula pode tudo? Recentemente, uma pré-candidata ao governo do Pará foi proibida de usar um boné com o próprio nome pela Justiça Eleitoral, porque caracterizaria propaganda eleitoral antecipada. Poxa, se não pode isso, mas pode um desfile com um boneco gigantesco do Lula e todas as alas fazendo L e cantando os jingles, isso pode. Então, esse desequilíbrio completo que nós temos hoje da Justiça Eleitoral precisa ser revisto, né? Ou por meio da legislação, né? Ou por meio de uma jurisprudência mais clara. E cabe, eu vejo que cabe a esse TSE, então, essa responsabilidade, porque o que nós estamos vendo ao longo do dia, pelo menos é só o que se fala, né? Isso tomou conta dos assuntos em todos os lugares, e o TSE vai precisar dar uma resposta, você não vai poder esconder isso para debaixo do tapete. Nós vamos ter agora o julgamento do mérito da nossa representação, vamos ver qual vai ser a postura do TSE agora no mérito, mas isso, independente desse resultado, nós vamos entrar com essa AIGE lá em agosto, e já estamos buscando pareceres de grandes juristas do Brasil para reforçarem ainda mais a nossa peça, para mostrar que isso não é um ato meramente partidário, que isso é um ato pelo Brasil, é um ato pelas nossas eleições, é um ato pelo nosso carnaval, pela nossa cultura, para não deixar que o PT, o petismo, tome conta de todas essas instituições, mas também tome conta da cultura popular, como tem feito. Muito bem, presidente.